Quando eu comecei a analisar Jair Ventura, a minha, o meu preconceito dele, o preconceito, né? Não é preconceito de criar uma ideia, é preconceito mesmo, era de que ele era um treinador que jogava com linha baixa, que segurava o time, e que o time jogava basicamente em transição. Minha ideia geral dele, obviamente que assim, você assiste o jogo, só que você não para poder ver o trabalho do cara. Você acompanha, vê, sabe, entende mais ou menos. Você vai ver uma vez no ano, duas no máximo, quando o Vitória enfrenta. Mas de forma geral, você não vai ver todos os jogos do cara para poder saber qual é a ideia de jogo dele. Não quando ele não é time, não é seu, não comanda o Vitória, né? Então a ideia inicial sobre Jair Ventura, a minha ideia era de um treinador tranqueiro, um treinador que joga com a linha baixa, de um time que não propõe jogo. E aí, quando eu fui assistir o Avaí dele, e aí assisti o Avaí, vi algumas análises sobre o Goiás, uma análise dele na época do Botafogo, época do Corinthians, e fui ver os números do Avaí, eu percebi que, na verdade, era um preconceito meu mesmo. A minha ideia foi completamente quebrada. Significa que ele é o cara perfeito, maravilhoso pro Vitória? Não. Eu sigo com a mesma ideia de ontem. Ele é um cara necessário para o momento. Ele é um cara que o Vitória precisa para poder ter chance de se salvar. Não dá para cravar que ele vai se salvar, porque o modelo de jogo dele, é, os jogadores podem não assimilar. E aí não vai adiantar nada. Mas ele é o cara é o perfil necessário para o Vitória contratar. Inclusive, na live de Léo na segunda-feira eu tinha falado isso, né? Que o Vitória precisava de um cara como Jair Ventura. Meu nome seria Jair Ventura. Por conta desse cenário de ser um cara mais experiente, um cara rodado, já salvou vários times na Série A. Então, seria o cara para isso. E aí eu fui analisar os conceitos táticos e a forma com que ele joga, para poder entender se ele ajudaria ou não o Vitória. Utilizei por base a formação que entrou em campo contra a equipe do Fluminense, certo? Não é bem assim que ele atua. Mas eu utilizei por base isso aqui pra gente ter uma noção. Primeiro eu vou mostrar como ele ataca. Depois como ele defende. E aí eu vou botar no campinho também os adversários. Eu acho que tá do Fortaleza, inclusive. Tá Fluminense, mas é Fortaleza, mas enfim. Pra análise vai funcionar. É como ele ataca, como ele defende, o que é que ele pensa do time defendendo, o que é que ele pensa do time atacando. E depois eu vou falar quais são as peças que podem encaixar na forma que ele joga. Certo? Vamos seguir esse script para dar certo o nosso trabalho. Seguinte. Primeiro, esqueça a plataforma fixa. Jair Ventura não tem plataforma fixa. Ele trabalha com jogadores que ele pode potencializar. Então, se ele tiver um camisa 9 alto que faça gol, ele vai botar o cara como referência no ataque dele. Se ele tiver um 9 que não tenha porte físico para disputar uma bola no alto, mas que for boa na transição, na bola baixa, ele vai para a bola baixa. Então, depende muito do cenário que ele vai encontrar, certo? Então, mas ele, diferente de Carpini, diferente de Carille e de Rodrigo Chagas também, ele não tem muita formação fixa. Então ele pode trabalhar de repente no Vitória com 3 zagueiros, pode trabalhar com 3 volantes, pode trabalhar com 3 atacantes. Vai depender muito do que ele encontrar dentro do cenário do Vitória e aquilo que ele tem de ideia na cabeça dele. Então a gente pode ver qualquer coisa. Mas de forma geral, o time dele, característica atacando, e aí eu vou pegar a referência do Avaí, da forma com que ele atacava. Qual era a ideia dele? Era ter um time que prioriza pouca posse de bola e que busca muito ataque rápido pelo lado. Então, a ideia geral dele é sempre essa. O time dele vai sempre buscar os lados, lado direito e lado esquerdo, com foco de ataque à área. O negócio dele, o time dele não roda muito bola não. Pegou, teve espaço, acelerou, pode até fazer alguma outra triangulação, mas a bola chegou do lado para a área. Não tem muita conversa não.
Não tem muito esse negócio de o Carpini, por exemplo, que o time pegava, girava para um lado e para o outro. Nesse sentido, não tem muito não. O negócio dele é, pegou a bola, triangula pro lado e vai embora. Como é que o time dele começa a construção? Ele trabalha basicamente com 6 caras à frente, sem muita delonga. Os laterais bem abertos, como alas de fato. No Avaí ele fez assim. E aqui atrás, ele faz uma linha de 3, mais um volante à frente dela. E aqui você tem, deixa eu até tirar o nome dos jogadores, que eu acho que fica mais fácil de visualizar e vocês não ficam presos. Não inicialmente, a ideia. Deixa eu tirar o nome aqui. Pronto. E vocês não ficam presos à ideia de nomes, né? Quero que vocês entendam o conceito para depois de falar de nome. Então, a ideia dele é basicamente isso aqui. Iniciando a construção é 4 atrás, 2 volantes, 2 zagueiros, os laterais abertos em amplitude e 4 caras na frente para poder fixar a linha defensiva. Então, o time dele basicamente é esse aí quando tem possibilidade de ter posse de bola. Quando tem transição, não. Quando tem transição, recupera e acelera. Mas quando ele tem possibilidade de botar a bola no chão, ele trabalha dessa forma. Significa que sempre vai ter um volante aqui entre os zagueiros? Não. Ele pode ter um lateral na base. Então ele pode fazer dessa forma aqui também, ó. Trazer um pra cá. E aí você ter 2 caras aqui, você ter uma ala pra cá e você ter esses 3 caras aqui. Ele pode também fazer essa variação. Mas em geral no Avaí, ele trabalhava dessa forma. Eram 3 lateral, que tinha um lateral inclusive muito bom, Marcos Vinícius, lateral bem agudo. E você tinha isso aqui atacando. Isso daqui não parece muito a estrutura que a gente utilizou no ano com os 3 treinadores. Inclusive, o Vitória acabou de anunciar a contratação de Jair Ventura. Acabou de anunciar. Parando a análise, o Vitória acabou de anunciar a contratação de Jair Adventure. Acaba de contratar Jair Ventura. O Esporte Clube Vitória anuncia. Deixa eu até colocar aqui na live o comunicado do Vitória, né? Que é bom que já traz algumas. Já elucida algumas dúvidas que a gente tinha, né? Deixa eu colocar aqui na tela. E parando a análise só para poder fazer isso, correto? Então, aqui já está o comunicado do Esporte Clube Vitória anunciando a contratação. O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação de Jair Ventura. O treinador assume a equipe de forma imediata com seu contrato vigente até o final de 2025. Jair Ventura chega com o auxiliar técnico Emílio Faro. O analista de desempenho Antônio Macedo se juntam-se a Rodrigo Chagas, Kleber dos Santos e Juninho Nogueira como a comissão técnica do clube. Portanto, Jair Ventura oficialmente treinador do Vitória. Então, bom que a análise acabou sendo pautada mais uma vez por uma comunicação oficial. Mas vamos lá. Comparando as plataformas de ataque de Jair Ventura com Carpini, Carille e Rodrigo, a gente não teve nada assim. Nada. Isso é completamente diferente do que o time fazia. Significa que o time não vai conseguir trabalhar dessa forma? Não. Dá para se adaptar. A forma que o Vitória ataca hoje com a forma que o Vitória passa a atacar. Agora sim. Com Carille, Carpini e Rodrigo, o Vitória era um time que saía por baixo. O Vitória começava a construir por baixo. No caso de Jair Ventura, não. No caso do Jair Ventura, mesmo no tiro de meta, ele muitas vezes, embora isso aqui acontecesse, os zagueiros baixassem, os laterais ficassem um pouquinho mais alto, você tivesse os volantes vindo buscar aqui, e você tivesse o meia aqui, o ponta mais para dentro, o que é que ele fazia? O que é que o goleiro dele fazia? Buscava a ligação direta pro camisa 9, e aí o camisa 9 tinha 2 funções. Ou ele retia a posse de bola, ou ele buscava a segunda bola. Tinha 2 funções. E aí, quando essa bola chegava aqui, entrava aqui, aí sim o time subia. Aí o time subia
para poder ganhar campo. Então ele não tinha muito a saída de bola curta, como tinha Carpini, Carille, que o Lucas Arcanjo batia curta aqui pros zagueiros e aí o Vitória saía. Não. O que é que te lembra muito isso? Condé. Condé tinha a saída de bola mais rápida, né? Você não viu o Vitória saindo de trás certinho. Muitas vezes o Lucas Arcanjo pipocava lá na frente e Léo Gamalho que brigasse. Aí você vai dizer, mas pô, será que Kaiser vai ter condição de ganhar essa bola no alto? No alto não. Mas se for uma bola mais meia altura, ele pode ganhar, sustentar e o Vitória disputar a segunda bola. Ou o Vitória já provocar o erro. Ou seja, botar no alto e você ter o Mateuzinho, o Oswaldo, o Eric pressionando o cara do time adversário que tiver com a bola. Aí o Vitória vai disputar a segunda bola e não a primeira bola. Então, não a questão de ter característica do Renato Kaiser não impede com que ele seja utilizado. Ele pode ser utilizado normalmente e eu acredito inclusive que ele vai ser utilizado. Então, atacando, o time de Jair Ventura quando tem a posse de bola é assim. Como é que o time do Jair Ventura se posiciona defendendo? Certo? Defendendo. Duas linhas de 4, padrão no futebol brasileiro. Aqui é quase que todo mundo faz isso. Deixa eu colocar inclusive o time adversário, tirar o nome aqui dos guerreiros, pra gente colocar em campo, pra vocês entenderem o que é que ele faz. Ele tem subida de pressão, inclusive. E aí trazendo dados do time do Avaí. Agora que a gente vai falar de defesa. O time do Avaí, defesa e ataque, né? O time do Avaí é o primeiro da Série B em bolas longas. O primeiro da Série B em duelos defensivos. O primeiro da Série B em gerar impedimentos adversários, ou seja, linha alta. E o terceiro melhor ataque. Certo? Então você percebe que é um time do Avaí que morde muito. E aí você vai ver o time defendendo. Mesmo quando não tem a posse de bola, não é um time que deixa de subir pressão. Não. Geralmente ele sobe pressão encaixado, ele sobe pressão para realmente dificultar. Perdeu a posse de bola, pressiona o cara da bola. E é um time do Avaí diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Vitória. Qual é a nossa grande reclamação em relação à fase defensiva do Vitória? O Vitória é um time que não pressiona. O Vitória é um time que deixa o adversário com a bola. Que a marcação zonal do Vitória não funciona, geralmente deixa espaço e você tem problemas defensivos com relação a isso. Sempre gera uma confusão dos jogadores entre marcar por zona e pressionar. Muitos jogadores do Vitória têm uma tendência de pressionar muito. Baralhas, Cáceres sai muito para poder caçar, Camutanga sai muito para poder pressionar, Ronald também tem esse perfil, Dudu também tem esse perfil, PP também. Então a gente tem um time com dificuldade de fazer marcação zonal. Porque por característica os caras saem para poder caçar mesmo. E o time do Avaí é um time que trabalha pressionando demais. Induz pro lado, muito parecido com o Condé. Induz pro lado, marcação vai encaixada, os caras pressionam no setor e recupera. Qual é o problema disso? Se você salta, e aí eu vou botar o ataque adversário para vocês entenderem o que é que eu falo de salto, o que é que eu falo de defesa. Vamos botar o time adversário no 4-4-2 para vocês entenderem. Vou deixar aqui tirar os dois atacantes, deixar os dois defensores e os dois volantes. Vamos lá. O que é que eu falo de salto? Deixa eu ver se já tem uma bolinha aqui, rapaz. Ah, temos uma bolinha, Bom, vamos lá. Imagine que a bola tá aqui no camisa 5. A bola escapou da primeira pressão, a bola tá aqui no camisa 5. Qual é a ideia natural de uma zona pressionante? É que você induza que ele busque esse camisa 10. Ou seja, você vai deixar esse camisa 10 solto, esse cara vai ficar um pouco mais na vigilância. Quando essa bola entrar aqui, ele vai ser pressionado e todas as opções de passe dele vão estar bloqueadas. Você recupera, acelera essa bola no camisa 9. Então, a ideia basicamente é essa. O que é que
o que é que o Jair Ventura prega e o problema de você marcar assim. Se a bola entra aqui, se você faz o trabalho de marcação, se você sai encaixando todo mundo, deixa eu pegar o resto do time, né? Se você sai encaixando todo mundo, se você sai pressionando, vocês concordam comigo, se uma bola dessa escapar, você pode ter um problema de, por exemplo, como aconteceu inclusive no jogo do Fluminense. Defesa tava marcada, tava plantada. Cáceres saiu na caça. O lateral ataca as costas. O seu ponta demora de acompanhar. Ele fecha aqui. Seu lateral não tem condição de voltar por dentro. Você vai deixar espaço? Então, a questão da pressão no cara da bola e você fazendo essas zonas pressionantes é você criar espaço na zona defensiva. Então, a questão de Jair é um time que morde mais? É um time mais intenso na marcação? Só que é um time que também deixa espaço, porque obviamente você não vai ter o cara cobrindo a zona. Você vai ter muitas vezes perseguição longa. Você vê muitas vezes o volante dele saindo do meio campo para poder caçar o meia. Você vai ver o zagueiro saindo da linha defensiva para poder morder o atacante que se desgarrou. E numa bola dessa, a bola pode entrar nas costas e você ficar vendido. Então você tem um problema. Aí você vai me dizer, mas pô, Ítalo, mas ano passado, quando o Condé caiu, o presidente Fábio Mota não falou que o modelo de jogo de Condé não dava certo na Série A e por isso ele tinha sido demitido? Pasme. Jair Ventura tem um modelo de jogo muito parecido com aquilo que Condé marca. Muita marcação por encaixe, pressão na bola, muito desarme, muito time, muito jogador deslocando para poder marcar. Então, Vitória vai por esse caminho. Aí você vai dizer, Ítalo, beleza. Temos problemas, vamos ter problemas, não tem o que fazer. Com a zona também a gente tem problemas, não dá muito o que se fazer. Com zona tá dando problema, marcação por encaixe também dá problema. Futebol é assim, futebol você vai ter que escolher onde você vai sofrer. Se você vai sofrer dando espaço na zona, se você vai sofrer deixando o atacante livre às vezes, você vai ter que escolher. Aí vamos agora, depois de explicar o ataque e a defesa, vamos agora para entender qual é o perfil de jogador que pode encaixar nesse time de Jair Ventura. Qual é o grande problema com relação a Baralhas e a Ronald jogar juntos? Porque são dois jogadores que pressionam muito. O Ronald, às vezes, inclusive, ele, quando chegou com o Carpini, era um jogador que saltava muito na bola. Ou seja, a bola estava com o adversário, ele, ao invés de estar aqui protegendo a bola, ao invés de estar protegendo essa zona aqui que era dele, o que é que ele fazia? Pressionava. Deixava espaço nas costas. Quando você tem um cara que pressiona e um outro que guarda um pouquinho mais a zona, se você não tiver o trabalho de compensação, ferrou. Você vai deixar espaço. Ronald direto fazia isso. E aí eu lembro de uma declaração dele dizendo que tava aprendendo a zona e tal, não sei o quê. Só que ele continua com os mesmos erros. Com Jair Ventura com Jair Ventura, ele pede para que o volante realmente marque forte, que o volante diminua, que o volante seja intenso, que o volante morda. Não foi à toa que, por exemplo, Baralhas teve uma das melhores fases da carreira dele com Jair Ventura. Então eu imagino que a gente pode ver uma dupla de Baralhas e Ronald jogando juntos na equipe de Jair Ventura. Ele é muito mais, o perfil de volante dele é muito mais para um Baralhas, um Ronald, um Dudu, um PP do que um William Oliveira. O William Oliveira marca mais zona, muitas vezes fecha mais espaço. E os volantes dele são volantes de mais pegada. Então, podemos voltar até a dupla Baralha e Ronald. Pra quem gosta, pode dar certo. Mas eu acho que inicialmente ele vai de PP e Baralhas. Baralhas por ele já saber como é que funciona. E PP por ser um jogador que pode fazer a série de bola dele com 3, pode dar mais uma qualidade de passe. Então imagino que ele deve começar por aí. Aí vem a questão do ataque. Muita gente se falou nos últimos... Eu tava lendo nos comentários falando assim, pô, mas Renzo Lopes vai ter mais espaço com ele. Não necessariamente.
Por quê? Embora na carreira de Jair Ventura você tenha perfis de centroavante altos, como é Renzo, você tem o Clebão no Avaí, Pedro Raul também no Goiás. Mas quando ele teve um jogador que não era tão veloz, que não era de tanta qualidade assim, que virou a referência dele, ele sempre escolhe um jogador para ser a referência do time dele. No Corinthians, por exemplo, era Jadson, que não é o 9, é o meia, e é um cara que trabalha mais atrás do centroavante do que necessariamente no centroavante. Então, assim, Renzo pode ganhar a posição dele? Pode, desde que entregue desempenho. Não é pelo perfil dele de ser alto, porque já joga o jogo mais direto, que Renzo vai ser titular. Não imagino. Renzo vai ter mais minutagem? Também não acredito que ele vai ter tanta minutagem assim como imaginaram. Eu imagino que ele vai utilizar o Renato Kaiser, por ser um jogador bom para transição, um atacante que ataca espaço. Então a gente vai ver Renato Kaiser muito mais na área, sobretudo quando o Vitória tiver a posse de bola. A gente vai ver o Renato Kaiser muito mais incomodando o zagueiro e pronto para contragolpear, do que necessariamente o Renato Kaiser de hoje, de Rodrigo, que muitas vezes baixa ali para poder criar. A gente não vai ver esse cara. Outro setor, outro ponto. Os caras de lado de campo dele. Os caras de lado de campo dele são jogadores que recompõem. Só que, na transição, são jogadores objetivos. Os pontas dele não são pontas de ficar esperando, de ficar para construir, não. Aí vem Eric encaixa nesse time? Encaixa. Oswaldo encaixa? Encaixa. O Lucas Braga da vida encaixa? Eu acho que não vai encaixar, não. Um Canta La Piedra. Eu acho que o Canta La Piedra ele vai ser o cara. Vai entrar nessa disputa aí de segundo atacante ou segundo atacante barra meia. Que eu imagino que inicialmente vai ser feito pelo Mateuzinho. Mas abre a possibilidade para o Romarinho, por exemplo, que é um jogador que pisa mais na área do que Mateuzinho. Então, a gente vai ter uma disputa aí para segundo meia, para meia barra segundo atacante. Lado de campo, acho muito difícil que fuja de Oswaldo e Eric. Acho que nesse modelo que ele vai jogar é muito difícil que a gente tenha um Mateuzinho pelo lado. Pode ocorrer, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil que ele bote Romarinho de lado. Não acredito que ele vai fazer isso. Se for utilizar Romarinho, ele vai utilizar Romarinho como segundo atacante barra meia. Na linha defensiva, muita gente falou, não, vai utilizar mais Claudinho, mas por Claudinho ser ala. Na fase ofensiva ele tem um lateral mais agudo. Não necessariamente, porque Cáceres, ele, embora seja muito criticado, ele na fase ofensiva ele consegue ser o ala. O cara que vai jogar aberto. Mas Claudinho entrega mais qualidade técnica. Então você fica aí mais equilibrado. Claudinho é mais rápido, Cáceres é mais técnico. Eu acho que na lateral direita vai ter uma briga boa, mas inicialmente ele vai com Cáceres para ter uma segurança melhor. E na lateral esquerda, aí, enfim, na lateral esquerda, pelo lateral dele ser um lateral de muita mordida, de muita força física, um time de muita transição, eu acho que o Michael Jesus vai se encaixar mais no que ele quer fazer do que Ramon. Acho que o Michael Jesus é muito disso que ele quer. Do encaixe, do cara que se impõe muitas vezes na força, na intensidade. Michael tinha, acho que um grande ponto com relação a Michael, e a gente criticava e falava, que era um cara que muitas vezes abandonava a linha de marcação para poder pressionar. E os laterais de Jair Ventura são laterais que encurtam logo, que pegam logo, que mordem logo. Então acho que essa lateral esquerda pode ser modificada. A zaga, eu acho muito difícil que altere. Você tem ali um Camutanga e um Halter. O zagueiro dele, ele pode ter uma opção de um zagueiro mais construtor e um zagueiro mais para bola longa. E aí o Camutanga, por exemplo, é um cara de bola mais longa. Então eu imagino que vai ser esses dois, embora o Zé Marcos já tenha sido treinado por ele no Juventude. Então imagino que a defesa seja isso aí. E de resto, dá para encaixar a forma com que o Vitória joga na forma que o Jair joga? Dá. Eu acho menos traumático do que foi com o Carille. Menos. Foge muito da ideia
do Vitória com posse de bola, é um Vitória de ataque mais direto, de um Vitória de ataque mais rápido, com mais intensidade, mas que não é o melhor dos cenários. Defensivamente, o time do Avaí tem dificuldade com bola aérea, tanto de bola parada quanto de cruzamento. Então a gente vai seguir, se seguir o mesmo padrão, a gente vai ter as mesmas dificuldades que teve com o Carille e com o Carpini. Só que a gente vai ver um Vitória mordendo mais forte. Vitória com mais intensidade. Talvez o fato de ser um Vitória que morde mais forte, que tenha mais intensidade, reduza a quantidade de bolas aéreas. Pode ser que o efeito seja esse. Mas de forma geral, acho que a forma com que já pensa o time, tudo que ele apresentou na carreira e a forma com que esse elenco foi montado, talvez encaixe, inclusive mais fácil, naquilo que. Encaixe mais fácil naquilo que Carpini fez esse ano, do que Carille fez esse ano, o que Rodrigo Chaga fez esse ano. Então, assim, não é, resumindo da história, não é melhor dos cenários, perfeito, vai dar tudo certo, a partir de hoje Vitória vai ser campeão brasileiro, Vitória vai brigar Libertadores, não vai. Mas eu imagino que seja uma transição mais rápida. Mais rápida, certo? Então a análise com relação a Jair Ventura é isso. Eu acho que eu me alonguei demais, inclusive. Fiz 26 minutos, misericórdia. Mas enfim,